Seu corpo não é uma máquina fria de aço. Seu corpo é a casa onde você vai viver cada segundo do resto da sua vida. E é assim que você deve enxergá-lo. Qual é o problema? Que ninguém nos ensinou como fazer a manutenção básica da casa. Passamos anos ignorando os vazamentos, deixando o lixo se acumular no porão e forçando o sistema elétrico. Atenção, porque o envelhecimento não é que a casa seja simplesmente velha. O envelhecimento é que os suprimentos essenciais estão falhando. Os corredores estão completamente cheios de tralhas acumuladas e, infelizmente, perdemos as chaves dos cômodos mais importantes e cruciais. Pois bem, hoje vamos entender profundamente por que sua casa está se tornando progressivamente inabitável e difícil de viver. Vamos descobrir as verdadeiras razões pelas quais você se sente tão cansado mesmo antes de o seu dia sequer começar. Fique comigo, porque hoje vamos adentrar na cozinha da sua própria biologia e entender por que o fogo da sua energia está se apagando gradualmente. Bom, imagine seus músculos como se fossem uma grande cozinha industrial. Considere-o o cômodo mais importante da sua casa, pois é ele que define a energia de toda a residência. E nessa cozinha existem milhares de minúsculos fornos chamados mitocôndrias. Mantenha esse nome, mitocôndria. Elas são responsáveis por pegar o alimento, a glicose e as gorduras e transformá-los em energia pura e em vida. Quando você é jovem, tem milhares de pequenos fornos funcionando a todo vapor. Você pode colocar muita lenha no fogo e a cozinha queima tudo sem problemas. Com o passar dos anos, algo silencioso começa a acontecer chamado sarcopenia. Começamos a perder massa muscular, nossa cozinha vai ficando menor. E é como se, nessa cozinha industrial de que estou falando, começássemos a tirar os fornos. E de repente passa um tempo, você nem percebe, e chega um belo dia em que se encontra apenas com um pequeno fogão para toda a casa. E mesmo assim, no entanto, você continua comprando a mesma quantidade de comida de quando tinha vários fornos. O que acontece quando isso ocorre? Muito simples, de fato, a comida se acumula excessivamente na bancada, apodrece rapidamente e atrai muitos insetos indesejáveis. Ou seja, o açúcar permanece no seu sangue porque não tem onde ser devidamente queimado e essa comida podre e deteriorada é o começo de um verdadeiro desastre metabólico. A fumaça tóxica dessa cozinha começa a subir direto para o telhado. E agora quero que você escute. Preste muita atenção nisso, porque antes que a casa entre em situação de emergência, ela quase sempre avisa. É como se você tivesse pequenos alarmes, embora na verdade eles soem bem baixinho, para não te incomodar muito. E eu vou te mostrar 4 sinais potenciais de que o seu corpo, a sua casa, está te avisando que uma emergência pode estar chegando. O primeiro é quando você começa a sentir sono depois de comer. Você come e, em vez de sentir energia, sente sono. Isso não é normal. Isso é açúcar que não está sendo queimado. A segunda é aquela névoa mental com a qual você às vezes acorda de manhã, ou aquele cansaço persistente. Você dorme, mas não descansa. Você pensa, mas tem dificuldade em acompanhar os argumentos. Isso não é idade. O que isso é, na verdade, é energia que está sendo mal administrada. Terceiro, perda progressiva de força. Sem perceber, você levanta cada vez menos peso e cada vez fica mais difícil subir escadas. E isso não é porque você está envelhecendo, de jeito nenhum, é músculo que está desaparecendo. Quarto, mudanças corporais silenciosas, aquela gordura abdominal que aparece sem explicação, ou aquele sono que você tem cada vez mais superficial. Todos esses são pequenos sinais de que há um incêndio começando.
E isso que estou te contando não é teoria, porque acontece comigo. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Isso que estou te contando agora, eu realmente não aprendi lendo livros ou estudando em cursos formais. Comecei a notar pequenos sinais. E vou-te contar um deles, coisas que não doíam, que iam e vinham. E que no fundo você pensa que sim, que são mudanças que te fazem franzir um pouco a testa, né? Mas como te permitem seguir com o seu dia, você acaba não dando muita importância. Eu treinava e treino força porque sou um inimigo declarado da sarcopenia e seguia uma dieta super rigorosa, uma dieta keto, bem radical, porque eu entendia que era o melhor e achava que estava fazendo tudo muito certo. Até que de repente entendi isso que acabei de te dizer. O corpo sempre avisa, mas não grita. Um dia, e aos poucos, minha urina começou a sair com muita espuma. Como te disse, ia e voltava, ou seja, não era fixo, né? Nada constante. E também, claro, não era nada alarmante. E foi aí que eu decidi escutar o meu corpo. Ou seja, não fiquei com medo de ver aquilo. O que aquilo me trouxe foi informação. E essa informação me levou a sair daquela dieta extrema e mudar minha perspectiva. Pense nisso. Escute-se e observe-se. E, acima de tudo, aprenda a interpretar esses pequenos sinais. Nunca aceite esse papo de ufa. Você sabe, isso são coisas da idade. Porque não é assim nem de longe. Ao agir da forma que estou te contando, eu entendi algo muito maior. E isso me leva a te fazer uma pergunta fundamental. É uma pergunta que eu acho que poucas pessoas fazem. O que tudo isso tem a ver com a minha cabeça? Porque você poderia pensar, bom, isso que você está me contando no fundo é metabolismo, é peso, é músculo. Mas não, o que começa no corpo sempre termina no cérebro. E é algo verdadeiramente incrível, porque ninguém realmente te explica isso. Mas aos poucos você começa a perceber que em seu cérebro existem pequenas intoxicações, pequenos momentos em que você diz, eu não tinha isso antes. E é muito claro, se o fogão não queimar o combustível, essa fumaça tóxica sobe até o teto, que é o seu cérebro. E é no telhado que se encontram os cabos mais delicados da casa. Seu cérebro também possui uma equipe de limpeza maravilhosa. Ela se chama sistema linfático. E você pensa nele como uma máquina de lavar louça gigante que só liga à noite quando você está dormindo profundamente. Bem, quando tínhamos 20 anos, aquela máquina de lavar louça funcionou por 10 horas e deixou tudo brilhando de limpo. Mas, aos 60 anos, a equipe de limpeza ficou menor e mais cansada. Se a sua cozinha, ou seja, se o seu metabolismo está soltando fumaça, tóxico, o dia todo porque você não tem músculos, os queimadores para queimar o açúcar, a máquina de lavar louça do cérebro acaba entupindo. Agora ela é menor. O que acontece? O lixo se acumula nos seus neurônios e os fios entram em curto-circuito. E é por isso que você tem tanta dificuldade para lembrar aquele nome que está na sua cabeça, mas não consegue dizer. Ou por isso você sente aquela névoa de que eu falo, às vezes de manhã, quando você acorda. Não é que seu cérebro seja velho, não. Isso é porque seu cérebro está sujo, porque sua cozinha não funciona direito. É que é muito fácil e muito simples. Quando a cozinha não queima, se o telhado está sujo, a casa, o que acontece é o mesmo que você faria em uma situação dessas. E você está se perguntando o que significa entrar em estado de emergência. E é aqui que aparecem os personagens que conhecemos no vídeo anterior, os invasores. As células zumbis que ficam ali presas, como a casa está um caos, essas células param de trabalhar, mas atenção, elas se recusam, como eu já disse, se recusam a ir embora.
Elas se instalam na sala, quebram os móveis e sujam todo o ambiente com sinais de pânico. E então acontece o pior. Chamamos isso de resistência à insulina. Ou seja, suas células saudáveis, cercadas por todos esses zumbis para se protegerem do excesso de comida estragada que flutua pelo sangue, o que fazem é decidir trocar a fechadura para se protegerem e não deixam ninguém entrar. Mas agora, repare, elas nem sequer deixam entrar a energia de que precisam para viver. A casa inteira fica bloqueada. Você tem a despensa cheia de comida, açúcar, mas suas células estão morrendo de fome porque não conseguem abrir a porta. Isso é a tumba metabólica. E agora vou te dar uma breve explicação científica, para que você não pense que tudo isso é só um exemplo que não funciona, porque é pura ciência. O que acabei de descrever é o que se entende, em termos científicos, como uma cascata metabólica neuroinflamatória progressiva. A musculatura é o principal órgão metabólico periférico do corpo e também o maior consumidor de glicose e ácidos graxos, mesmo em repouso. Isso se deve à sua alta densidade de mitocôndrias, e as mitocôndrias são as responsáveis pela fosforilação oxidativa e pela produção de ATP. E agora você verá o ATP. É uma molécula que funciona algo como se fosse a moeda da energia. Toda vez que uma célula precisa fazer algo, como se contrair. No caso do músculo, ou pensando no caso do neurônio, ou, veja, muito mais fácil, se reparar ou se dividir, ela paga, ela compra isso com ATP. O ATP é a energia vital que você paga para que seu coração bata incessantemente, para que seus pulmões se encham de ar continuamente e para que seus neurônios disparem impulsos elétricos cruciais. Se você não possui ATP suficiente, o sistema biológico declara uma falência completa e irreversível. Dizendo de outra forma, talvez mais simples, o ATP é a maneira como a vida armazena e utiliza energia. E as responsáveis por tudo isso são as mitocôndrias, que são as usinas elétricas, que as produzem a partir de glicose, gorduras e, em menor medida, também de aminoácidos. Pois bem, neste ponto, fique com uma explicação fundamental. A comida não é o que te dá energia. O que te dá energia é a sua capacidade de converter comida em ATP. Ou seja, se suas mitocôndrias não funcionam bem, você pode comer o quanto quiser, se empanturrar de comida e continuar se sentindo cansado. Com a idade, o sedentarismo e a inflamação crônica aparece aquela sarcopenia da qual eu te falei. E começamos a perder massa muscular. E ao perder músculo, perdemos mitocôndrias. Isso significa que cada vez mais você passa a ter menos capacidade de queimar a energia que consome. A comida continua entrando, você continua comendo, mas o corpo já não sabe o que fazer com ela, com toda essa comida que você continua ingerindo. O açúcar se acumula, as gorduras se acumulam e aparece. Um ambiente tóxico dentro do seu corpo é energia mal administrada que se transforma em um dano silencioso. Esse combustível que você não queima se transforma em sinais de dano e de inflamação. E esse estado metabólico periférico induz a inflamação sistêmica que se chama obrigado, de baixo grau. Os sinais inflamatórios atravessam ou alteram a barreira que protege o cérebro e acabam afetando-o diretamente. Veja, durante o sono profundo, o cérebro ativa o sistema linfático responsável por eliminar o desperdício, remover resíduos tóxicos dos neurônios, é importante,
Mas com a idade, o sono profundo diminui e a eficiência linfática cai. Essa máquina de lavar louça está ficando pequena demais. E se também houver inflamação sistêmica crônica e resistência periférica à insulina, o fluxo sanguíneo é reduzido. Glândula linfática, ou seja, o sistema de limpeza não só é menor, como também fica entupido. Os resíduos se acumulam, as conexões começam a falhar e surge a disfunção sináptica. Tudo isso se manifesta como névoa mental, lentidão cognitiva e falhas de memória, que não são causadas por envelhecimento neuronal primário, ou seja, não é porque seu cérebro está velho, mas sim porque você o mantém vivendo em um ambiente tóxico. E a isso some, em paralelo, o estresse metabólico oxidativo e como ele ativa programas de senescência celular. As famosas células zumbis, que não morrem, mas permanecem. E ao permanecerem, além disso, o que fazem é secretar um coquetel inflamatório que danifica todas as células saudáveis vizinhas e perpetua um estado de emergência no seu organismo. E agora, o que acontece? Como mecanismo de defesa final, os tecidos desenvolvem resistência à insulina, as células. O que eles querem fazer é reduzir a ingestão desse excesso de glicose para se protegerem do excesso tóxico. Em outras palavras, estão fechando as portas para a glicose. E qual é o resultado? Isso se chama paradoxo energético. E vou explicar em termos técnicos. Hiperglicemia no sangue e fome de energia intracelular, para que você veja que tudo isso é científico. Em outras palavras, entre você e eu, seu sangue está cheio de energia e suas células começam a morrer de fome. Esse bloqueio metabólico global é causado pela sarcopenia. Em primeiro lugar, depois da inflamação, é claro, a disfunção mitocondrial e o comprometimento linfático. E depois intervém, é claro, também as células zumbis e a resistência à insulina. Ou seja, é o que cientificamente se descreve como o que eu te contei, uma tumba metabólica. E veja, tudo isso acontece sem que você sinta dor, sem que você tenha febre, sem um alerta claro para te avisar. E é por isso que é tão perigoso. Eu preciso te dizer isso e você precisa entender. Veja, estou aqui hoje para tentar fazer você entender, mas também para te dizer que não quero que você saia daqui com medo. O que eu quero é que você saia daqui com um mapa. Vamos tentar colocar ordem. Primeiro, na cozinha, o músculo. Lembre-se, sua massa muscular é seu seguro de vida. Se você perde músculo, seus fogareiros, ou seja, as mitocôndrias, desaparecem. E então o excesso de açúcar acaba se tornando tóxico. Para a academia. Segundo, o telhado. Seu sono. Se você não limpa a fumaça da cozinha dormindo bem, seu cérebro entra em um estado de estresse oxidativo, ele se oxida exatamente como parece. Você precisa dormir e dormir melhor ainda, porque um cérebro sujo é um cérebro que se apaga. Terceiro, os invasores, ou seja, as células zumbis. O caos atrai os zumbis, e os zumbis fazem com que seu corpo, para se proteger, troque as fechaduras. Ou, se preferir um termo mais técnico, os zumbis forçam suas células saudáveis a trocá-las. Pois bem, agora você tem o diagnóstico completo e claro. Um motor que, de fato, não queima a energia de forma eficiente e um sistema que, infelizmente, deixou completamente de conseguir se autolimpar. E é isso que acontece quando você deixa o lixo acumulado e os fios desencapados por anos. O risco de incêndios dispara. E é deste que estamos falando. Além disso, é um incêndio que não faz barulho, mas que acaba devorando tudo. Tudo. Esse incêndio se chama inflamação crônica. E é o inimigo que vamos desmascarar no próximo vídeo.
Prepare-se porque você vai aprender a apagar o fogo. A inspeção da casa continua e eu com você ao lado vou, como sempre te digo, em frente, sempre em frente. E por sinal, leio você nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.